Bom, eu normalmente gosto de dar respostas muito diretas e depois fundamentar. E nesse quesito penso que nós demos muitos passos, mas a regredir, não é? Os passos que demos são vários, na verdade, mas a regredir. E por quê? Porque veja que se nós estamos a falar de um tema, ou seja, se me pedem para qualificar o papel ou a influência da comunicação social na construção de um Estado de Direito democrático, logo nós temos que partir do princípio da análise do Estado que temos, se de facto é democrático ou não. E foi inteligente os contextos, então os conceitos que o meu xará Manuel trouxe, se bem que eu prefiro mais o conceito da Margarete, quando alude que a democracia na verdade é um sistema não para fazer eleger os milhões, mas para inibir que os maus continuem lá onde estão. E é aqui onde eu entro e, portanto, gostava de fazer aqui uma leitura com vossa permissão do artigo 2º da nossa Constituição, já que nós estamos a falar de Angola, não é? O que é que dizes? O que diz, pronto, diz assim. Artigo 2º, sob epígrafo, Estado Democrático de Direito. O número 1 tem a seguinte redação. A República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular. Este é um elemento do Estado democrático. E eu dei essa pausa que é para depois nós fazermos um exercício de análise mais cuidadosa de cada um desses elementos para sabermos se de facto nós estamos num Estado democrático ou não. Portanto, o segundo qual é? O primado da Constituição e da lei. O terceiro, a separação de poderes e interdependência de funções. O quarto, a unidade nacional. O quinto, o pluralismo de expressão e de organização política e democracia representativa e participativa. Bom, se nós formos ser honestos, mesmo do ponto de vista intelectual, nenhum destes elementos que a Constituição dispõe como constitutivos de um Estado democrático em Angola se efetivou. Vamos partir da soberania, que a própria Constituição diz que a soberania é um fundamento para um Estado democrático. O povo em Angola é soberano? A resposta os ouvintes têm. E se calhar os meus mais velhos aqui também depois poderão dizer se o povo de facto é soberano ou não é soberano. Não é? Quando vamos olhar para o primado da Constituição e da lei, o que é que isso quer dizer? É importante desmistificar isso. Primado da Constituição e da lei significa que todos os atos em Angola, antes de serem praticados, eles devem estar em clara conformidade com a Constituição e com as demais leis ordinárias. Quando olhamos nesta perspectiva, nos perguntamos, será que, sobretudo aqueles que dominam, conforme Manuel José diz, costumam partir deste princípio na prática dos seus atos? Se nós olharmos sobretudo naquele que é tido como pai da nação, os atos que pratica têm estado em conformidade com a Constituição e com a lei? A resposta todo mundo sabe, não sou eu que eu vou dar. Então, o Estado, e aqui, dentro dessa caracterização que faz, se tivermos que olhar, que são órgãos de massa, que influenciam no comportamento das pessoas, não podemos olhar de forma separada, não dá para fazer essa separação? Não, porque, olha, primeiro que este é um tema transversal. Aliás, o facto de estar ligado ao Estado, onde está a construção do Estado democrático, logo acaba de ser um tema virado apenas para a comunicação social. Portanto, todo elemento que faz parte da construção do Estado democrático deve ser aqui arrolado para efeito da análise nesta nossa discussão. Portanto, e a minha visão é esta, como dizia há instantes, e eu reitero, portanto, nenhum dos elementos que a Constituição dispõe aqui como constitutivo do Estado democrático em Angola se efetivou. Não se concretizou nada disto, muito menos a unidade nacional. O que é isto, a unidade nacional? Olha, eu olhar para a FNLA, o MPLA, a UNITA, e olhar para o povo, para lá dos partidos políticos, como um todo.
Aqui uma pergunta que eu coloco Gostava para só que me todos. deixasse Sim, sim. discorrer mais um pouco, porque senão depois acabo ficando quase na incompreensão e as pessoas não compreendem mesmo. Acho que ainda temos muito tempo pela frente e naturalmente vai ser compreendido os seus argumentos que preparou para o tema de hoje. Mas pode concluir. Pois, então, eu estava a dizer, por que que nós não temos... Porque a concretização destes elementos significaria ou implicaria exatamente a perda do controle deste poder. E, como se não bastasse, usa aquilo que até nos Estados Unidos é considerado como o quarto poder. E é exatamente por isso que a comunicação social é visto como o quarto poder. Por ser o quarto poder, quem domina o poder usa este quarto poder para desinformar e com isto promover o quê? A mediocridade. Promover a desunião. Já transforma a mídia como o quarto do poder e não o quarto poder. Tá bem, pronto, como queira, né? Mas dizer, e foi dito aqui bem, que a comunicação social, embora o mais velho Pedro Gomes tenha feito aqui um exercício de nos fazer, pronto, de aclarar que é importante nós separarmos o trigo do joio, né? Porque a comunicação, na verdade, impõe todos os meios que implicam fazer informação e se fazer informar. Mas, na verdade, o que está mal é a comunicação pública. Só que, na verdade, a maioria dos órgãos que dominam esta particularidade são exatamente os públicos. Daí que nós nos cingimos mais nessa perspectiva. Por favor, deixa-me só continuar um pouco mais, Horácio. Então, portanto, foi dito aqui que a comunicação social pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Sim, sim. Em Angola, infelizmente, a comunicação social tem sido usada para o mal. E eu dou-lhe alguns exemplos. Para então concluir e dizer que infelizmente em Angola a comunicação não contribuiu para a construção de um Estado de Direito Democrático. Como? Antes de 75, como é que a comunicação foi usada para que as populações perdessem a credibilidade na FNLA, que era já uma potência do ponto de vista político, não é? Um movimento com forte aceitação e forte poderio, quer militar, quer político em Angola. Foi-se buscar aquela infâmia de que a FNLA era canibal. Ou seja, os membros da FNLA eram canibais, comiam pessoas. Foram buscar televisão, filmaram isso. Estou a citar aqui palavras do mais velho Lopo Nascimento, que há bem pouco tempo falou, penso no ano 2020 ou 2019, né? Falou disso, que foram buscar a TPA e foram na casa de um militar, de um outro dirigente da FNLA na altura, do governo dos três partidos, e onde filmaram a casa, uma mão de macaco, que as pessoas comiam carne de macaco, que é normal. Exatamente, obrigado, mais velho. E fizeram passar como se fosse a mão de uma criança. E qual é a comunicação que saiu? Olha, a FNLA como pessoa. Usou-se a comunicação para o mal. Nos dias de hoje, vamos nos lembrar quando em 2015 ocorreram os incidentes do Monte Sume, no Ambo. Não me contaram, eu vi, estava com a família a ver televisão. Na televisão apareceu assim na TPA, bandeira da UNITA acolada aos incidentes. E na pessoa na altura, comandante adjunto, ou comandante-geral adjunto, Paulo de Almeida, fez pronunciamentos que indicavam que era a UNITA que estava por detrás daquilo. Agora, em 2022, em janeiro, quando houve aquela crise não diria, mas aquela greve dos taxistas, que gerou algum pânico na sociedade angolana, o que saiu? Que era a UNITA que estava por detrás disso. Ou seja, usa essa comunicação para denegrir a imagem de partidos políticos, bem como de entes que são contra quem domina o poder. Para quê? Exatamente para criar discórdia, para criar desarmonia, para criar conflito. É preciso nós termos em mente, e mesmo a grande guerra que vivemos, a guerra fratricida que vivemos em Angola, dos 30 e tal anos, foi motivada grandemente pelo tipo de comunicação que é feito em Angola. E a comunicação social pública, mais concretamente a TPA, Rádio Nacional de Angola, jornais de Angola. Foi dito aqui bem que havia um programa, eu quando pequeno via, do Otávio Capapa, que se referia ao Jonas Savimbo como alguém que até tivesse uma cauda.